Fala galera, bom, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu faço bastante nesse canal, que é falar mal de filme, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma lista dos filmes que mais me decepcionaram nos últimos tempos, ou que eu lembrei pra fazer esse vídeo. No caso, eu quero já deixar claro que eu não tô dizendo que esses filmes são ruins, eu tô dizendo que eles me decepcionaram pessoalmente. Eu acho que a maioria foi unanimemente ruim, mas de qualquer forma eu vou deixar claro meus motivos aqui, então é isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixar o like de vocês aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram, de me seguir na minha única rede social, o Instagram, que tá aqui embaixo. E é isso, vamos começar essa lista aí, porque eu tenho muita coisa pra reclamar aqui nesse vídeo. Pra abrir essa lista, eu trouxe um filme aí de 1975 chamado Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma. Pra vocês que gostam desse rolê de filmes polêmicos, filmes que foram proibidos em vários lugares do mundo, provavelmente vocês já esbarraram com esse filme em várias e várias listas, ou já se deram ao trabalho, e muito provavelmente se arrependeram, de assistir esse filme de fato. Foi o que eu fiz, porque durante muitos anos eu esbarrei com esse filme em vários lugares. Nossa, você tem que assistir, esse filme é muito polêmico, ele é muito surreal, muito chocante. Achei um dia ele online e falei, vamos dar uma chance, né? Pra quê? Bom, eu vou começar aqui explicando rapidinho sobre o que é o filme, pra quem não faz ideia. Ele é passado ali no período da Segunda Guerra Mundial, na Itália ali de Mussolini, e conta a história de 4 fascistas corruptos que sequestram os adolescentes pra submeter eles a 120 dias de tortura física, mental, estupros, etc. O filme tem uma inspiração num conto do Conde de Sade, né, que é o 120 Dias de Sodoma. O Conde de Sade é o cara que originou o termo sadismo, então vocês podem esperar que, de fato, o cara era um pouquinho problemático. Mas assim, o livro original ele foi escrito em 1785, então eu não preciso nem dizer pra vocês que uma adaptação precisa não foi, né, já que o filme é passado na época da Segunda Guerra Mundial. O filme ele tem uma dinâmica de ser dividido em capítulos, né, tem os vários círculos, na verdade, que eu acho que é como eles chamam no filme, então cada círculo tem um tema diferente, meio que vão se intensificando ali as torturas às quais os adolescentes estão sendo submetidos. A principal delas, que eu acho que é a mais chocante de todas e que faz esse filme entrar em praticamente todas as listas de filmes mais chocantes da história, é o Círculo da Merda, e não, isso não tem nada figurativo, literalmente é um círculo que envolve muito cocô e escatologia. Então, assim, tem gente comendo cocô, tem gente, enfim. Cocô, cocô, olha o cocô. Não vou ficar citando coisas aqui, porque não tem necessidade. Mas eu vou explicar aqui por que eu fiquei muito decepcionado com esse filme. E pela temática dele, pelas cenas que ele traz, eu acho que filmes têm sim a liberdade de serem provocativos, eu acho que filmes não precisam ficar tentando agradar totalmente suas audiências, ou nem um pouco as suas audiências. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui com vocês, a gente precisa lembrar que filme é uma forma de arte, então ele não precisa ser agradável, mas o meu problema com 120 Dias de Sodoma é que eu acho o filme extremamente mal feito. Pra mim, todos os enquadramentos do filme são horrorosos, eu não acho um filme bem feito, eu não acho um filme bem filmado, eu não acho um filme bem escrito, eu não acho um filme bem atuado. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Eu não entendi nem um pouco qual era o propósito desse filme, eu cheguei a pesquisar depois e vi muita gente falando é um filme pra gente entender como o fascismo é uma coisa horrível. E assim, gente, desculpa, eu não sou um grande especialista em fascismo, mas eu não entendi como é que um bando de adolescentes trancados numa casa de 4 pessoas psicopatas fala sobre uma forma de governo. Eu não acho que seja um bom lugar pra gente aprender sobre fascismo. Eu acho que fascismo talvez seja um pouquinho mais. Eu acho ele historicamente pobre, eu acho que ele não critica nada, ele não traz nada, ele só traz choque visual. É basicamente isso que Saló traz. Qualquer outra coisa que tentem enfiar nesse filme pra dizer que ele tem algum propósito, pra mim não é nada. O filme é só um monte de cena de tortura, o filme é só um monte de cena nojenta, e no final das contas você só aprende que pessoas sendo torturadas é horrível. O que você já deveria saber quando você começa a ver o filme. Então assim, eu quero mais uma vez bater aqui na tecla de que eu não acho ele ruim pela temática, eu acho ele ruim porque eu acho ele ruim, mas de qualquer forma ele foi proibido em vários países, pessoas se manifestaram contra o filme, e muita gente bateu nessa tecla de que ele se pauta em ser um filme historicamente preciso para poder justificar essas coisas todas, quando na realidade ele toca numa coisa muito superficial sobre o que ele quer criticar, e pra mim no final é uma crítica muito medíocre. Continuando, a gente tem um filme bem mais recente, que é de 2021, quer dizer, ele estreou em festivais em 2021, mas tá chegando aí no público geral agora, que foi Lamb, um filme da A24, aquela produtora que eu já falei pra vocês aqui várias vezes. Vou deixar aqui bem claro meus pontos com Lamb, pra vocês não acharem que eu tô só xingando gratuitamente o filme. Lamb não é um filme nem de longe mal feito. A parte cinematográfica de Lamb é linda, os cenários que eles escolheram foram incríveis, as atuações do filme são muito boas, ele tem uma fotografia belíssima, é um filme muito bonito visualmente. Sou toda natural, sou bonita pra caramba!
Então eu vou dizer pra vocês por que Lamb não desceu muito pra mim, mas é uma questão pessoal. Eu, Felipe, não sou muito fã de filmes contemplativos, filmes que você fica ali olhando acontecimentos muito espaçados e no meio desses acontecimentos você tem muito tempo pra refletir e olhar cenários e ficar acompanhando pequenas nuances de mudança de comportamento de personagens. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar contemplando o filme, eu gosto de filmes que tenham acontecimentos que preencham esses espaços. Isso é uma questão extremamente minha, tá? Eu não acho que nenhum filme tem que seguir essa dinâmica de ter vários acontecimentos, porém é um filme que me entedia muito quando ele não é dessa forma. Só pra explicar a história de Lamb muito rapidinho, a gente acompanha um casal que mora no interior da Islândia e eles criam ovelhas. Um dia uma dessas ovelhas, ela pare uma criancinha um filhote no caso, que tem algumas características humanas e esse casal pega essa criança para criar como se fosse filho deles. E aí eles começam ali um atrito com a natureza por conta disso. Não vou dar spoiler nenhum do filme, do porquê que eles pegam a criança, do que é que acontece no final, mas Lamb é um filme que, pra mim, ele poderia muito facilmente ter sido um curta. Ele tem todos os aspectos de um curta, ele não tem todos os detalhes da história explicados pra você, ele é um filme que os acontecimentos têm um espaço enorme entre um e outro, então se eles fossem juntados, poderia ser um filme de 20 minutos, e ele tem um punchlinezinho no final ali, um plot twistzinho, que também não te explica muita coisa, mas que no final é legal, se você só perdeu 20 minutos. Mas no meu caso, como eu tava 1h40 ali vendo aquele filme, aquele final não me contemplou o suficiente, eu me sentia, queria mais, queria alguma coisa. No caso, nem mais. Eu queria alguma coisa. A gente teve bem pouco. Eu até depois li algumas análises, entendi os pontos do filme, mas sinceramente tudo que eu especulei enquanto eu assistia me pareceu bem mais interessante do que de fato era a explicação no final do filme. Então assim, continuando, a gente tem aí um dos casos que eu acho que é meio unânime de ninguém gostar, que é Percy Jackson, o Ladrão de Raios, um filme aí adaptação dos livros de Rick Riordan, ou Riordan, não sei como é que fala o nome dele, que marcou muito a minha adolescência. Eu amava os livros do Percy Jackson, eu li todos eles. Eu não tinha lido todos antes de sair o primeiro filme, porque eu acho que não tinham saído todos ainda, mas eu era aquela pessoa que ficava ali na livraria esperando lançar o próximo, então assim, quando confirmaram o filme eu fiquei muito animado. Até porque quando você lê Percy Jackson, você consegue visualizar muito bem um filme bom daquilo ali. Pra quem não conhece a história do Percy Jackson, basicamente você acompanha um garoto que descobre que é um semideus e conhece ali outros semideuses, né, filhos de humanos com deuses, e eles começam ali naquela aventura, tem várias aventuras, porque tem vários livros, mas no primeiro livro, especificamente, o raio de Zeus é roubado, e a gente acompanha ali essa aventura do Percy de descobrir quem roubou o raio de Zeus. Então assim, eu sei que Percy Jackson tem sua pegada adolescente, eu li os livros, eu era adolescente, eu sei que tem o seu quê, né, tipo aventura teen, mas mesmo que o livro trouxesse essa pegada um pouquinho adolescente e tal, quando vocês assistem o filme, puta que pariu, cara, o que eles fizeram? Beleza que o livro tem seus pontos toscos, mas caraca, mano, por que a Medusa tá com a roupa de látex? Por que o Hades é tipo um roqueiro velho e tem uma guitarra no inferno? Assim, não precisa nem dizer que o filme foi uma derrota de crítica, foi uma derrota de bilheteria, foi uma derrota de tudo. Até mesmo personagens enormes, tipo Ares e Cronos, que eram, pô, essenciais pra história do livro, nem apareceram no filme. Então, assim, não entendi pra quem o filme foi feito. Porque claramente pros fãs do livro não foi. Continuando, a gente tem a continuação de um filme que surpreendentemente eu gostei muito. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu não sou muito fã de filme de super-herói, inclusive não vi o Homem-Aranha lá que todo mundo falou até hoje, mas eu fui ver no cinema Mulher Maravilha e eu fiquei muito encantado, eu achei o filme muito bom, me prendeu muito, eu gostei muito das pautas sociais que eles levantaram, e aí eles anunciaram Mulher Maravilha 2, e eu muito otário fui no cinema assistir, feliz da vida, eu falei, caraca, 1984, olha esse pôster neon. É assim, essa parte da estética e do que eles pegaram dos anos 80, que foi muito mais cenário político do que qualquer coisa, não é um problema. Mas aí você não divulga o filme cheio de luz neon com o nome 1984, se você vai pegar, sei lá, uma crítica ao governo da época pra usar no filme. Você não coloca um pôster maneiro daquele, porque parece que o filme é legal. Então assim, me decepcionou primeiramente por esse fato, porque pra mim a divulgação foi totalmente mal feita, e segundo porque o filme é muito ruim, né? A gente também tem que levar isso em consideração. E eu acho que eu nunca vi um roteiro de filme de herói tão mal feito na minha vida inteira. Tipo, o filme não tem praticamente direção nenhuma, eles vão abrindo vários subplots durante o filme que, sei lá, pra que abriram. Eu não entendia quais eram as motivações do vilão, eu não entendia muito bem quem era o vilão. E aí depois que eu entendi quem era o vilão, eu entendi o que ele queria fazer. O que quer dizer isso? Não entendi nada. E mesmo assim, seja lá o que ele quisesse fazer, ele começa a fazer faltando 20 minutos pra acabar o filme. Tipo assim, eu não tenho aquele embate do mocinho e vilão. E assim, corrijam se eu estiver errado, eu vou ver pouco filme de herói. Mas eu acho que tem, né? Normalmente tem um herói e um vilão bem definidinho ali. Tem aquela mulher lá que é um gato, que eu não entendi o que ela tá fazendo no filme. E aí no final eles ganham com, ai, moral, ética, amor. Tipo, ai, nossa, ruim. Ah, que filme ruim. Ficou horroroso, ficou muito feio.
Continuando, a gente tem um que mexe aqui no meu coração de uma forma muito dolorosa, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Esse filme foi uma enorme decepção pra mim por vários fatores. Primeiro, porque eu sou muito fã do Tim Burton desde que eu sou muito pequeno. Eu acho que tem pouquíssimos filmes dele que eu, tipo assim, não ame de paixão. Então, quando eu ouvi que ele ia dirigir o filme da Senhorita Peregrine, eu fiquei muito feliz porque eu comprei esse livro quando eu era adolescente e um dos motivos de eu ter comprado esse livro é porque nele veio escrito uma crítica do Tim Burton, dizendo que parecia muito algo que ele faria. E, de fato, eu gostei muito do livro. Foi também um daqueles livros que era muito fácil de imaginar uma adaptação pro cinema. E aí eles me confirmam Tim Burton na direção, eles me confirmam Eva Green e Asa Butterfield, que são dois atores que eu adoro. E eu falei, gente, não tem nada pra dar errado nesse filme. É de um livro maravilhoso, com um diretor maravilhoso. Eu sei que tem gente que não gosta do Tim Burton, tá? Mas eu gosto, vou defender meu Tim Burton aqui. E eu fiquei muito animado. Falei, caraca, vai ser aquele filme que tem nada pra falar mal. E aí eu saí do cinema cheio de coisa pra falar mal. Vamos começar por essa tendência, que eu não sei por que existe, de pegar livros que são infanto-juvenil, beleza, eu reconheço que eles são infanto-juvenil, e tentar transformar eles todos num filme de sessão da tarde pra criança de 8 anos de idade. E Senhorita Peregrine não foi diferente. O livro tem sim seus traços adolescentes, o livro é sim feito pra pessoas jovens, mas ele não é um livro com uma história idiota. Inclusive ele tem uma história super triste, são crianças que morrem todos os dias e renascem todos os dias. Então assim, é uma coisa pesada. Não é uma coisa pra ser engraçadinha, não é uma coisa pra ser fofinha. Ele poderia ser um filme mais sério, ele poderia ser um filme muito mais sombrio, principalmente porque o Tim Burton tava dirigindo. E assim, eu passei o filme inteiro sem nem conseguir ver o Tim Burton no filme. O Tim Burton é provavelmente um dos diretores que tem mais assinatura nos filmes dele e eu não conseguia ver o Tim Burton ali. Parecia só que era um diretor qualquer e assim, teve uma cena no final que os esqueletos lá lutam com a galera num pier e tal. Essa cena eu vi muito o Tim Burton ali, parecia muito o filme dele. Tirando isso, e eu nem vou falar daquela caracterização ridícula que fizeram de Samuel L. Jackson, que ele ficou parecendo um vilão do Power Ranger. Eu nem vou falar isso. E por último, eu vou trazer aqui um filme que eu acho que esse é o mais unânime de todos, que todo mundo se decepcionou muito e todo mundo ficou muito chocado com quanto esse filme foi ruim, que foi Cats. Bom, vamos começar por, apesar de eu ser uma grande cadelinha da Broadway, adorar teatro musical e ficar sempre muito animado para as adaptações da Broadway, Cats é um musical que eu sempre achei um saco. Então assim, eu não tava muito animado pro filme de Cats. Mas de qualquer forma eu vi que o Tom Hooper que ia dirigir, né? O cara fez, porra, Garota Dinamarquesa, Os Miseráveis e Discurso do Rei. E aí a gente teve o primeiro trailer de Cats. E eu acho que esse trailer foi uma das maiores brochadas mundiais que eu já vi na minha vida. Assim, era um filme assustador por um lado, porque eles decidiram humanizar os gatos de uma forma que eu não entendi muito por que fizeram aquilo. No trailer parecia que o filme não tava muito finalizado, parecia uma coisa meio, sei lá, sabe aquelas simulações de CGI que ainda tá renderizando? Parecia isso. Mas aí saiu o filme. E era meio que aquilo mesmo. Eu não vou me estender muito aqui na história de Cats, porque ela simplesmente não existe. É basicamente um monte de gato que foi abandonado, vive ali num lugar, e aí tem um plotzinho lá de que um deles vai subir para um outro plano e vai ser feliz lá nesse outro plano. Mas de fato, assim, não tem muita direção no filme, é umas coisas acontecendo. Mas o ponto que mais me decepcionou em Cats não é o filme ser chato, porque ser chato eu já esperava que ele fosse. Eu acho a peça um saco, ele é inspirado na peça. Mas ainda assim, eles poderiam só não ter demitido a equipe de efeito especial no meio do caminho. Tem umas cenas em que os gatos estão numa inclinação, que não é a mesma inclinação do chão, e aí eles ficam tortos no chão. Tem umas cenas em que eles são, tipo, desse tamanho, numa proporção dos nossos objetos do mundo real, e tem os momentos que eles têm proporção de gato de verdade. Tem a questão da cara deles, que todos parecem na Renée Schmé lá, a filha do Edward com a Bella. Tem a questão das mãos dos gatos, que do nada elas são mãos humanas, do nada elas são mãos de gato. Tem um monte de erro de continuidade. Tipo assim, o filme é bizarramente não finalizado. Eu acho que esse é o ponto principal de Cats, ele não foi finalizado. O meu ponto principal com Cats não é nem a história ser ruim. E é um filme que, assim, tem Ian McKellen, tem Idris Elba, tem Judi Dench, sabe? Então, assim, não sei o que aconteceu, a produção do filme não falou nada a respeito, então também não sei se era a intenção parecer um Cats da Deep Web, talvez fosse, mas eu achei horrível, a maioria das pessoas achou horrível, é um dos filmes mais mal avaliados da história, e eu acho que foi uma grande decepção, principalmente por toda a expectativa que colocaram em cima desse filme, né? A peça ficou em cartaz de 18 anos na Broadway, então assim, é uma história muito famosa, as pessoas estavam esperando grandes coisas, mas a gente recebeu grandes traumas. Mas é isso, galera. Essas são algumas das minhas decepções cinematográficas. Existem mais, então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma parte 2. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês no vídeo e ativar o sininho. Também de me seguir aqui no Instagram. Comentem aqui embaixo quais são as decepções cinematográficas de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.